pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, a era de ouro do R&B. A gente vai voltar para a segunda metade da década de 1990 e o início dos anos 2000 para conversar sobre a era de ouro do R&B. E para participar dessa conversa, nós temos a presença dela, Gabriele Neves. Seja muito bem-vinda. Oi, gente. Eu tô aqui muito de tiete, porque eu estou muito honrado. Acompanho e tenho vocês enquanto referências nesse meio, então estou muito, muito contente e muito obrigada pelo convite. A gente que fica feliz. Mas antes o que, Renan Guerra? Antes você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Você também pode apoiar a gente no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. Recebe também algumas vantagens que nós estamos trabalhando aí para vocês, alguns descontos, algumas coisinhas que você também fica sabendo lá no grupo do Telegram ou na página ali do seu apoio. E você também pode assistir as nossas gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Exatamente, como Leonel Moura, Rodrigo Berg, Tuane Malman, Danilo Ferreira e Vinícius Correia. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. Vamos falar sobre música? Bora. Imagine o seguinte cenário: a indústria da música extremamente aquecida, pessoas no mundo todo trocando seus discos de vinil por CDs, canais de TV dedicados à programação musical, inclusive a gêneros historicamente marginalizados, revistas e sites especializados brotando por todas as partes do planeta e artistas com muito, mas muito talento. Entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, a música vivia seu momento de glória comercial e cultural. Segundo dados da Forbes, esse ápice financeiro da produção fonográfica ocorreu exatamente no ano de 1999, impulsionado pelo auge das vendas globais de CD. Nesse ano, o mercado faturou cerca de 39 bilhões mundialmente, o equivalente a quase 60 bilhões hoje, ponto máximo antes do impacto da pirataria digital e do Napster, e aqui no Brasil, principalmente das comercializações de CDs nos camelôs da vida ali. E isso não era coisa de um gênero só. Do rock à música eletrônica, das boy bands aos grupos de new metal, poucas vezes antes a indústria da música cresceu de forma tão ampla e veloz quanto nesse período. Ainda assim, é difícil olhar para esse período e não pensar em nomes tão representativos como Usher, Janet Jackson, TLC, Aaliyah, Brandy, Destiny Child, Mariah Carey, Boyz II Men e Mary J. Blige. O fenômeno era tanto que canais como a VH1 passaram a contar com canais irmãos, como a VH1 Soul, com programação exclusiva, além de blocos dedicados ao estilo, como acontecia na MTV e posteriormente aqui no Multishow também. No programa de hoje, nós vamos voltar um pouco no tempo para celebrar esse período tão emblemático da música negra, principalmente a música negra norte-americana, e entender o impacto econômico desse período e relembrar algumas das obras e artistas mais importantes desse período. Mas antes, um breve disclaimer: quando a gente fala sobre R&B, o Rhythm and Blues, é sempre bom lembrar que ele passou por diferentes eras, formatos e personagens de enorme destaque. Os primeiros registros do termo datam dos anos 40 e ele é um dos mais antigos e populares dentro da cena norte-americana, com movimentos bem emblemáticos e distintos, tanto nos anos 60 quanto 70 e 80. Cada um merece aí um programa específico, uma dedicação nossa aqui. E como sempre, a gente parte de um recorte, e aqui a gente decidiu se concentrar justamente nesse momento em que o gênero era influente não apenas em termos culturais, como midiáticos, econômicos e raciais, com artistas pretos em posição de destaque, sendo responsáveis por grande parte do faturamento da indústria da música naquele momento. Dito isso, queria chamar a Neves para que ela se apresentasse, falasse quem você é, o que você faz, por que você está aqui, e que cada um de nós comentássemos um pouco da sua relação com esse R&B dos anos 90 e 2000 aí. Toda vez que alguém fala, se apresenta, sabe a tela azul do Windows? Então, realmente faz exatamente isso. Mas eu acho que essencialmente, e minha base como toda é enquanto jornalista cultural, então eu atuo com cultura e com cultura há quase 10 anos. Antes mesmo de entender o que eu estava fazendo em movimentações culturais, eu já trabalhava com cultura. Mas como jornalismo no Brasil acaba sendo esse campo do não dar grana, cair para o meio publicitário, então eu também sou publicitária.
Hoje em dia eu falo que eu sou comunicóloga, porque toda vez que começo a falar eu fico uma grande barra de profissões da área de comunicação, então fica mais fácil usar um termo um pouquinho mais abrangente. Mas é isso, eu trabalho com cultura há quase 10 anos, sou jornalista especializada em cultura e que estou buscando ainda mais esse caminho. E uma das maneiras que eu encontrei para externalizar essa atuação jornalística, porque a gente acaba sendo sempre soterrado por todas as demandas de trabalho e afins, foi na criação de conteúdo. Porque é isso, gente, eu sou uma grande sagitariana, eu falo dessa, então eu queria encontrar uma maneira de externalizar algumas coisas, então eu defini alguns pilares existenciais de democratização de acesso ao conhecimento, muito porque se eu soubesse que dava para existir no meio cultural e economia criativa há uns anos atrás, teria me poupado de muita coisa, muito trabalho que eu olhei e falei assim, gente, não fazia o menor sentido. E também de criação de uma preservação de memória e herança intelectual afro-ameríndias. São os dois pilares que eu encontrei como uma maneira de manter essa atuação jornalística dentro dessa atualidade que a gente vive de criação de conteúdo. Como creator, eu já trabalhei com algumas marcas de streaming, já trabalhei com festivais como Afropunk, Spotify, enfim. Já atendi uma gama de clientes muito legais, mas essencialmente eu sou só uma pessoa que é completamente apaixonada e obcecada por música. Uma vez eu vi alguém falando que devia tudo à música, e eu concordo muito que no meu caso é isso, tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje em dia é por causa da música, é por causa da cultura e do movimento hip hop. Então, acho que é uma maneira de se apresentar. Eu nasci ali na Zona Norte de São Paulo, né? Então, Mundinho Zona Norte, saí ali junto com uma galera que veio ali, né? MC Ariel, aí a Cida, e era vizinha da MC Davi. Então, aí juntando todo mundo empacotado e saindo desse meio cultural, que ali é muito efervescente também. Perfeito. E a sua relação com o R&B, com o tema do programa de hoje? É muito engraçado, porque eu vim da igreja, né? Então, a base da musicalidade, do que forma o que a gente tem de botar R&B, sempre teve muito presente. Então, não foi... Acho que foi o primeiro contato que eu tive de música do mundo, assim, colocando entre aspas. Eu falava, não escuta essas coisas não, quando vai ver era só uma música de amor, que a galera tava cantando muito parecido com o que eu escutava dentro da igreja, né? Mesma sonoridade, mesma forma de cantar. Então, eu acho que foi um primeiro contato muito sem saber o que eu tava escutando. Hoje em dia, por trabalhar com cultura, existe um estudo mais objetivo, né, em questão de gênero e movimento cultural. E na minha vida pessoal também, né, eu me relaciono com um cantor de R&B, então também tem muitas camadas assim, de intersecções que atravessam esse espectro. Mas acho que não tem como falar sobre ser um corpo negro nesse mundo, trabalhar e estudar musicalidade negra e não falar sobre R&B, não falar sobre toda essa construção enquanto um movimento cultural, enquanto um gênero que foi o que você mesmo falou, datado de 1940, quando a gente tem registro, sendo que a gente sabe que muita coisa se perdeu. Então, eu acho que é uma relação muito... Ela é íntima, mas ainda é uma relação que a gente ainda está se conhecendo. A gente ainda está se conhecendo, a gente está um na vida do outro, mas a gente também assim, oi, tudo bem, me fala mais de você. Perfeito. E você, Renan Guerra? Bom, acho que como eu cresci nos anos 2000, era meio impossível de você fugir disso. E acho que tem uma relação muito que você trouxe na abertura do programa, falando sobre como esse é um momento muito impactante para o R&B, porque ele deixa de ser uma música de determinados grupos sociais, ele passa a ser um tipo de música que domina a mídia e o consumo de uma forma geral, assim. Há uma virada de chave no final dos anos 90. Como eu falei várias vezes aqui, eu sou uma pessoa muito formada por trilha sonora de novelas, então, obviamente, você ter a trilha sonora de uma coisa tipo Malhação, por exemplo, nos anos 2000, sei lá, o impacto de ter um Ja Rule na trilha, essas coisas todas, obviamente, me marcaram. E tem, obviamente, toda a logística ali da Beyoncé saindo do Destiny's Child, ela lançando carreira solo. São coisas muito impactantes que, obviamente, eu não era uma criança MTV, eu fui entrar no mundo MTV depois, então eu acompanhei meio pelas rebarbas, mas são coisas que é isso que eu falei, não tem como você não ser impactado. E aí, posteriormente, eu fui voltando em todas essas coisas para ouvir Mary J. Blige, Aaliyah, Chelsea e tudo mais, que são coisas que vocês sabem que eu gosto, mas que foram posteriores. Então, mas tem essa relação meio de... Ainda tem muita coisa para se descobrir, assim, também. Que eu acho que é um momento muito rico. E você, Nick? Bom, acho que o meu contato ali nos anos 90 foi muito Mariah Carey.
ela era meio onipresente, assim, em rádio, em TV e tudo mais. Ela tava em todo lugar. Ela dando entrevista pra Sandy. Verdade. Em Cantando todo na lugar época. ela estava. E eu não sei, acho que Destiny's Child foi uma coisa pra mim mais anos 2000, assim. Eu lembro delas já, sei lá, quase quando a Beyoncé tava saindo da carreira. Boyz II Men era algo meio, sei lá, divertido, engraçado de ouvir. Enfim, acho que eu ouvi todas essas que o Kleber citou aqui na primeira perna, mas não era algo que, sei lá, eu ouvia ativamente, assim, não era algo que eu corria atrás. Era mais as coisas que chegavam em mim, assim. Acho que o meu contato com a R&B vai ser, sei lá, a partir dos anos 2010, que essa, tipo, nova onda de cantores e cantores que estavam recriando e refazendo esse R&B, mas era muito onipresente, assim, o R&B dos anos 90 em tudo que é lugar, assim, tipo, TV e rádio tocavam direto. E você, amigo Kleber? Ai, gente, a única coisa, Pepe e Neném, que é uma coisa muito R&B anos 90. Nossa, tava em todas sim, as Fat partes, Family eu acho também, que pelo era... amor de Deus, ótimo. Fat Family, assim, era super emblemático. Lembrar que a Xuxa sempre foi uma artista que abriu a porta para artistas pretos participar dos programas dela, desde a origem do início do funk, mas do R&B quando se populariza também. Pepe e Neném viviam no programa dela, Fat Family também, geral. Mas eu lembro muito, assim, nessa época, os meus pais tinham um restaurante, eu lembro muito de sábado à noite era dia de rodízio de pizza, e aí pra deixar tocando alguma coisa na TV, eles tinham Sky, por causa do meu pai assistia jogo de futebol, mas a gente deixava na VH1, e aí a VH1 tinha a sua programação, tipo assim, era só clipe sem interrupção, tipo assim, a noite inteira. Então pra gente era bom porque não ficava precisando escolher o que vai deixar Globo, SBT não, deixava na VH1. Então eu lembro que ali já me encantava muitas coisas, mas eu acho que é o mesmo processo de você, foi só mais nos anos 10 ali com Frank Ocean, Beyoncé a partir do 4. Tipo, eu não sabia o que era R&B, tipo, nunca veio esse nome pra mim ali nos anos 90, ainda quando, obviamente, eu era uma criança, né? Eu acho que depois, pesquisando sobre música, aí você vai entendendo os rótulos ali, mas na época pra mim era tipo música, era música boa pra caralho. Bom, mas para entender como o R&B virou sinônimo de sucesso comercial nos anos 90, a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás, pro finalzinho dos anos 80 ali, porque nessa época a gente tinha um novo som tomando conta das paradas norte-americanas, que era o hip hop, era o rap, era a popularização, ele que veio sendo construído desde o final da década de 70, se populariza na década de 80 e alcança o ápice ali no final dos anos 80, e esse crescimento acabou colocando o R&B numa posição meio desconfortável, o gênero vinha de uma fase de forte homogeneização sonora, a gente tinha assim, os mesmos produtores meio que martelavam que definiam os rumos da indústria, existia uma tentativa de replicar aquilo que Lionel Richie e Michael Jackson vinham fazendo, então era uma coisa bem formulaica, assim, em alguns aspectos. Novos nomes do R&B tinham uma dificuldade de emplacar os seus sons, e a saída foi justamente negociar esse cenário com esse novo gênero que estava surgindo. Então o R&B, ele sai desse formato mais clássico, meio balada romântica e uma outra pegada, para ter essa construção da batida, para ter um groove um pouco maior, as letras param de ser só cantadas, elas ganham esse toque meio rimado, que é bem característico do R&B dos anos 90, então foi ali que boa parte dessa linguagem do que a gente conhece hoje como o R&B contemporâneo, ou um termo que eu acho horroroso, que é o urban, que eles costumam usar principalmente no Grammy, para definir esse estilo, assim, para colocar todo mundo no pacote. Bem americano, estilo urbano, porque são jovens negros da periferia. Música urbana. Fico olhando assim, eu fico, gente, pelo amor de Deus. Porra, metade dos folk que a gente escuta é tudo feito na cidade, sabe? Tipo, que isso diferencia? Exato. E tem um marco bem simbólico nesse processo, que é em outubro de 1990, a Billboard reformula a sua principal parada de música negra. Até então ela se chamava Hot Black Singles, né? Que é um título usado desde 1982, e ela volta a se chamar Hot R&B Singles, resgatando uma nomenclatura que já vinha sido usada desde os anos 50, como a gente falou. R&B é bem antigo.
E aí, na prática, essa mudança serviu meio que para reorganizar esse mapa. A partir dali, o R&B passou a ser meio que um guarda-chuva de tudo que estava surgindo. O hip-hop ganha uma nova também categorização ali. Até que no final, ali em dezembro de 1999, a Billboard finalmente rebatiza o ranking como Hot R&B Hip-Hop Singles, porque acabou se mesclando muito. Então, tanto o R&B passa a incorporar elementos do hip-hop, o hip-hop do R&B, e meio que consolida isso. A gente vai ter também uma consolidação de vários novos produtores que vão trabalhar com isso, são duplas de produtores que vão ajudar a popularização do estilo. E traz essa abordagem que é um pouco mais jovial, tinha muito do elemento da dança, a dança passa a ser incorporada fortemente no videoclipe, a questão da exposição do corpo negro como esse objeto de desejo que passa a ser altamente vendável, né? E aí eu queria perguntar para vocês se vocês acham que essa hibridização com o hip hop salvou o R&B ou descaracterizou o gênero? Será que dá para pensar em outros paralelos e outros movimentos parecidos com o que aconteceu aqui? Eu acho que a formatação do CD nos anos 90, que é algo que você trouxe lá na primeira parte, tem muito a ver com tudo isso, né? O CD trouxe essa possibilidade de ser um formato mais longo, as pessoas modificaram a forma de se relacionar com a música, o hip hop modificou as logísticas de se construir CD, e eu acho que o R&B bebeu muito disso de uma maneira muito inteligente, assim. E acho que cria diálogos muito ricos. É como a gente pensar, sei lá, na forma como a Janet Jackson vai construindo a carreira dela nos anos 90. E aqui a gente pode pensar na Janet Jackson como essa grande figura que cria essas pontes e que abre alguns caminhos que muitas das artistas e dos artistas dessa virada de século vão beber, assim. Então acho que cria esse diálogo, eu nem chamaria de hibridização, mas eu considero meio que um diálogo entre os dois gêneros, abre as possibilidades para que, às vezes, ouvintes de hip hop se abram para essas outras logísticas do R&B e também possibilita com que ouvintes do R&B se embrenhassem no mundo do hip hop. Por isso que hoje em dia, a partir dos anos 2000, acho que esses dois gêneros estão muito conectados de uma forma meio inseparável, porque existiu esse caminho que foi percorrido, assim. E acho que é importante porque são dois gêneros que, querendo ou não, foram muito marginalizados durante muito tempo. É só a gente pensar, por exemplo, na própria logística da MTV, não tocar durante muitos anos os artistas negros. Então, acho que tem uma logística muito importante. E eu acho que, querendo ou não, esse casamento, esse encontro, cria sonoridades e possibilidades muito únicas, que eu acho que essa é a riqueza e a diferença desse R&B da virada do século, né? Eu queria voltar um pouco para o que você falou da questão de formato de CD, né? A gente vinha do vinil, que tinha uma limitação de tamanho ali, de duração, e com os 80 minutos do CD, cria-se a oportunidade dos artistas não apenas inserirem canções, mas brincar muito com a questão de interlúdio, de colocar uns diálogos. Pega, por exemplo, o álbum Janet, da Janet Jackson, de 1993, ele tem 28 faixas, boa parte dessas músicas são interlúdios ou elementos que vão construindo uma narrativa temática, racial, muitas vezes dentro do hip hop, mas aqui mais romântica e sexual dentro dos trabalhos da Janet. Então esse pensar o disco, ele se expande, né? As obras ficam cada vez mais extensas, enormes, o que hoje parece que até inimaginável a gente pensar em termos de duração, porque as músicas também eram longas, eram canções de 5, 6 minutos, então tem muito esse pensamento de como retrabalhar a música também dentro desse formato, né? Eu concordo muito com o que o Renan falou, que talvez o termo certo para essa questão não seja hibridização, porque dentro do meu entendimento, eu vejo música como linguagem, e aí existem manifestações diferentes dessa linguagem, né? E foi algo que eu tive muita dificuldade para entender. Assim, eu sou uma pessoa muito... eu vim da igreja, gente. A gente veio de um livro que explicava como as coisas existiam. Então, eu preciso muito de coisas certas, de pontos de início para conseguir entender o todo. Então, nos últimos 2 meses, a temática da minha vida, de maneira geral, foi entender realmente o R&B de uma maneira um pouco mais profunda enquanto estudo, assim como eu já fiz com o samba, por exemplo, de mergulhar de cabeça em samba e pagode e ficar anos dedicado a isso. Mas, dando esse prelúdio todo, para responder que eu não acho que, de maneira prática, a resposta seria que sim, salvou, né? O hip hop entre a salva, mas talvez não seja dentro dessas palavras específicas, porque foi o que eu disse, eu não concordo com o termo hibridização. É que, a partir do momento que a gente entende que é uma linguagem,
E quando a gente pensa em surgimento, e todos esses contextos do R&B, Estados Unidos, anos 40, segregação, imigração e reorganização urbana, a gente tem uma experiência social traduzida em música. Essa experiência social traduzida em música, que é uma linguagem, faz com que ela precise estar sempre se atualizando. É como se fosse mais uma expansão de algo que já existe, que a gente está falando de 2 gêneros musicais que bebem da mesma fonte, que são pessoas negras. Uhum. Então, quando rola a pergunta, ou então esse caminho de salvar ou não, eu acho que ele redefiniu. Ele abre uma nova aba de uma linguagem um pouco mais contemporânea. Então, ela talvez perca um pouco dessa característica de continuidade de som e vire esse local mais amplo, né, de público, mas também uma abertura para novos formatos, novos entendimentos dessa característica de ser um local totalmente sentimental. Mas isso não nega essa tensão que tem, porque a gente, toda vez que surge algo novo, vai existir alguém falando que algo foi perdido. E de maneira geral, foi perdido sim, mas não foi perdido para ser esquecido, mas para ser remodelado e sempre vai estar nesse marco, né? Então, perde um pouco mais essa organicidade, mas ao mesmo tempo é uma mutação, tá ligado? É algo que se funde e que vira algo novo. E quando eu penso nesses paralelos em outros gêneros, principalmente nesse aspecto, né, de sobrevivência comercial, eu acho que a gente tem algumas coisas, até assim, quando eu penso em Brasil, por exemplo, a junção do sertanejo com a música eletrônica, que vira o sertanejo universitário, por mais que, né, tenha todas as inúmeras críticas, né, ao sertanejo, não tem como negar que talvez seja um movimento um pouco parecido, é meio osmótico, né, uma coisa puxa a outra e se cria algo novo, e tudo embebido nessa estética pop, e tudo nessa dinâmica que dialoga com outras coisas já pré-existentes, assim. Bom, e esse boom todo também não aconteceu no vácuo, né? Para além dessas questões raciais e culturais que a gente comentou agora aqui, a gente está falando do auge do neoliberalismo dos anos 90, que é um momento em que o mercado descobriu que poderia vender a identidade, inclusive identidade negra, como um produto. Acontece muito com a questão do feminismo ali alavancado pelas Spice Girls, essa coisa do girl power. Acontece um pouco até de um novo olhar para a cultura drag queen também, que começa ali nos anos 90, e de repente a estética negra passou a ser abraçada de forma ampla pela indústria, moda, publicidade, televisão, tudo passou a mirar esse público e a ser magética, né? E a MTV, canais irmãos como a VH1 Soul criaram espaços dedicados, marcas patrocinavam clipes, turnês, capas de revista, havia dinheiro real sendo movimentado em cima da cultura negra e de artistas pretos, e pela primeira vez em tamanho e escala, né? Eles estavam justamente entre os nomes mais rentáveis da música pop do período, só que essa visibilidade vinha meio que com armadilhas, né? Existe uma diferença enorme entre representatividade e inclusão estrutural, né? E assim, é um período cheio de contradições, porque ao mesmo tempo que a gente tem Whitney Houston, Mariah Carey, Usher e Destiny's Child vendendo milhões de cópias de disco, injetando dinheiro na gravadora, eles dominavam nas paradas, as redações de revistas especializadas e os cargos de decisões dentro dessas mesmas gravadoras continuavam, eu diria mais, continuam extremamente brancos até hoje, e a estética ela era vendida, consumida e celebrada, mas todo o poder de decisão, no fim das contas, continuava na mão das pessoas brancas, né, Neves? Sim, com toda razão, tá ligado? Porque eu acho que quando a gente pensa nessa dinâmica de comercialização, hoje em dia é tudo muito mais vigiado, a gente tem esse local de tudo ser muito mais percebido, tá ligado? E aí a gente tinha pessoas que cantavam algo e tinham um distanciamento nessa dinâmica de a gente quer o que essas pessoas cantam, mas a gente não quer essas pessoas. A gente não quer tudo que elas carregam, porque no final é o famoso água bate na bunda, né? Porque se você deixa essas pessoas estarem nesse espaço, uma hora existe um questionamento sobre a sua existência nesse espaço. E no final, essa hegemonia que existe não quer nenhum questionamento, não quer ser abalada de nenhum jeito.
Eu acho que é muito próximo do que a gente tinha no Brasil nos anos 90, com o sucesso do pagode. E você pensar, por exemplo, Com que certeza. nomes como Total. o Netinho de Paula entrou na TV, ele conseguiu espaços, ele conseguiu criar coisas. Eu fui uma pessoa que cresci assistindo o Domingo da Gente, assim. Era uma coisa que chegava em espaços muito distantes. Então ele falava, sei lá, sobre a Coab de São Paulo, eu estava assistindo no interior do Rio Grande do Sul. E é meio que a mesma dicotomia que, por exemplo, os Racionais enfrentaram quando nos anos 90 eles surgiram, só que é isso que a Neves falou, era um som de confronto, era uma outra logística. Essa indústria não queria estar lidando com isso, tanto que os Racionais eram esse calo no sapato deles. E eu acho que quando a gente pensa no exterior é a mesma coisa. Tem artistas que se moldam e entram nesse bolo que eles querem, mas até que ponto eles querem esse bolo? Eu acho que pra mim o exemplo claro disso é o momento que simplesmente acontece um único erro de figurino da Janet Jackson e eles terminam com a carreira dela. Sim. Isso Com é um certeza. exemplo muito claro, assim, do que essa indústria quer, sugar ao máximo, mas só até onde a gente quer. Sim, é exatamente esse caminho do o que eu posso me apropriar dessas pessoas sem utilizar essas pessoas. E quando a gente pensa em todos esses caminhos do que a gente tem hoje em dia de comercialização, é muito, muito bizarro ver o momento em que a gente chegou hoje em dia. Porque foi o que você comentou desde o começo, Kleber, que existe uma diferença muito grande entre representatividade e uma real inclusão dessas pessoas. Porque incluir todas as pessoas é humanizar elas e, mais ao mesmo tempo, é mexer numa estrutura. Eu sempre falo que, quando a gente fala sobre qualquer aspecto que envolva a raça, e aí focando, né, obviamente, pessoas negras, que é o que a gente está falando aqui agora, a gente ainda, falando no meu lugar contra uma mulher negra, a gente ainda está lutando para não ser coisificado. Foi o que o Renan falou. Se fosse qualquer outro artista tendo um mínimo erro de figurino, ele seria totalmente humanizado. Seria um local de, a gente tem que entender, ou então, mesmo que houvessem críticas, existiria um contraponto de, ele é um artista, acontece, equipe, ia ter um contraponto de humanização. E não tem quando a gente fala dessas pessoas, desses artistas, sendo que no final eles estão sendo totalmente sugados. São sugados até hoje no aspecto de luta por reconhecimento, de não coisificação, e que não tem espaço para nada, porque não é um local de real inclusão. É só, estamos aqui, vamos usar esse caminho para... É só uma grande fachada, e é muito triste conseguir perceber isso, sabe? Não é um local confortável e gostoso de falar, principalmente quando a gente fala de, um gênero musical, né? Que não é nem só esse gênero, ele é muito, muito mais amplo, né? A gente fala sobre esse caminho de ser uma tradução de realidade. É um acordo coletivo em movimento. Tem facetas muito complexas e não é legal da gente ficar... a gente ainda está falando disso. Em 2026, né, a gente está ainda falando desses padrões. E até quando a gente pensa, a gente costuma categorizar aqui tudo... Claro que tem uma dificuldade de técnica, de a gente precisa organizar, catalogar esse movimento que estava acontecendo, e aí a gente cria essa nomenclatura R&B, assim, a gente vai ter 3 pilares que para mim são fundamentais, que é o Marvin Gaye, que vem lá de trás, que ele vai popularizar e tornar o R&B ainda mais comercial, mais acessível, mais comercial. A gente tem o Michael Jackson, que estabelece um novo padrão dentro da indústria, principalmente dialogando com a música pop, pensando na estética da dança, do figurino, do videoclipe. A Janet vem no embalo com ele, assim, a partir do Control, então, que são obras bem redefinidoras. A gente tem a Whitney Houston, que também vai trazer essa carga mais emocional, também com um estilo de cantar ainda mais poderoso em cima, mas a gente tem uma multiplicidade de estilos do que é esse R&B dos anos 90. A gente vai ter artistas que vão pender mais pro rap, mais com esse fundinho de soul, que é o caso da Mary J. Blige. A gente vai ter a questão dos grupos voltando, então o Boyz II Men é um grupo que vai mesclar elementos de R&B, mas vai trazer ali um pouco de música gospel, dos doo-wops vocais. A gente vai ter as girl groups, então cada uma vai para uma direção muito específica. TLC é um tipo de sonoridade, Destiny Child é outra, SWV é outra, En Vogue é outro tipo de sonoridade ali também. A gente vai ter muito a questão de uma pluralidade de estilos, mesmo dentro desse bloco único que é o R&B, né? É interessante falar que muitas dessas coisas se desenvolvem porque, querendo ou não, tem aquela dicotomia de pensar que os Estados Unidos
pela sua segregação racial, pela sua complexidade de formação racial, a cultura negra se estabelece a partir de parâmetros muito próprios. Então a existência, por exemplo, de um programa como o Soul Train, ou outros programas que desenvolviam uma identidade negra é muito importante. É como você pensar, sei lá, na presença de um Spike Lee surgindo no final dos anos 80, Sim. encapsulando essa energia que vai desaguar nos anos 90. Você pensar na presença de, sei lá, o Will Smith, o Maluco no Pedaço na TV. São muitas coisas que vão construindo essas sonoridades e esses universos, e acho que isso também representa, deságua nessa diversidade que você citou. Com certeza. Né? Every week, the Snap Judgment podcast drops you inside someone's biggest decision. The kind of decision you can only make once. With everything on the line, what do you believe? What do you want? And what would you risk to get it? Find out. Tap to listen now to Snap Judgment from KQED on Spotify. Perfeito. E aí, só um parênteses aqui, um travessão, sei lá, uma vírgula. A gente não vai... Para além dessa questão desse R&B, desse grande R&B comercial que a gente tem surgindo, a gente tem um outro movimento que também é bem característico dos anos 90, que é o Neo Soul, que ali é um movimento encabeçado por Erykah Badu, Lauryn Hill, D'Angelo, Maxwell, o próprio Outkast também, em seus momentos mais musicais, vai muito pra dentro desse universo, e que, diferente desse R&B comercial, que era muito mais centrado em questões românticas, da questão do sexo, era um elemento temático dessa brincadeira de trocadilhos com sexo, ou de tentar disfarçar essas linguagens ali dentro. O Nelson vai para um outro campo, um campo muito mais transcendental, com letras introspectivas, mais afrocentrado. Tinha uma questão de olhar para a raça e discutir racialidade dentro da música. Então, assim, é abraçado por parte da indústria. Eu acho que o próprio sucesso da Lauryn Hill, como Miss Education of Lauryn Hill, é um exemplo claro de que havia uma possibilidade de abrir isso. Mas a gente vai deixar para falar sobre o Neo Soul em outro momento, porque eu acho que é um caminho tão fascinante quanto, um tema muito específico que merece uma atenção. Então a gente resolveu ficar nesse universo aqui desse R&B mais das paradas musicais, desse R&B que tinha esse aspecto mais pop, mais comercial, né? Não, o que eu ia comentar é que entra nesse ponto, né, de que, tipo, até para falar sobre Nelson, a gente precisa desse episódio aqui falando sobre R&B de uma maneira geral, porque, querendo ou não é um gênero separado, né? Ele é uma resposta a algo que estava acontecendo Sim. dentro desse próprio guarda-chuva gigantesco. Então, não tem como a gente pular essa etapa, mas ele é muito doido, que eu acho que casa muito com aquele papo que a gente estava tendo no início, sobre esse caminho dessa hibridização meio, desse processo osmótico, de gêneros musicais. Que cultura é muito cíclica, então uma coisa cria outra, uma coisa puxa outra. Então, se a gente não tivesse tido esse caminho do R&B que estava ali sendo muito mais mediado pelo mercado, seja pelo motivo que for, muito provavelmente a gente teria o Nelson, mas não na configuração. A gente talvez não teria uma Erykah Badu, sabe? A gente talvez não teria um D'Angelo e principalmente a Lauryn Hill cantando nesses caminhos, porque não teria esse local de procurar, porque não tinha surgido essa necessidade antes. E dando essa volta toda para falar que é realmente um caminho muito fascinante pra gente, tipo, pra existir uma dinâmica de conversa também, porque é muita coisa, família. Sim. E aí, assim, é curioso que ao mesmo tempo que a gente tem esses novos nomes surgindo, né, a gente vai ter Usher, Aaliyah, Brandy, Mônica, Boyz II Men, a gente vai ter alguns nomes que vem um pouco antes disso, né, a própria Mariah Carey, o primeiro disco dela é de 1990, mas ela meio que assume esse papel de ser a grande vendedora de discos ali dos anos 90, esse grande nome forte do R&B, mais pro soul, talvez, às vezes pras baladas românticas, ela vira esse nome bem importante, mas eu acho que o nome talvez mais emblemático disso tudo seja Janet Jackson, que é uma artista que vem dos anos 80, ela tem um começo de carreira administrado pelo pai que é horroroso, assim, mas a partir do momento que ela assume o controle da própria obra com Control,
ela muda os parâmetros da indústria, ela vai redefinir toda a estética do que é os anos 90, o sentido da... Cara, se a gente tem Beyoncé, por exemplo, e todas essas meninas hoje, é a Janet Jackson lá atrás falando, não, eu vou cantar e dançar, e você é ainda mais foda do que o meu irmão, assim, com um sentido estético muito foda, com letras extremamente explícitas, sexuais. Ela queria transar muito, ela transava gostoso. A capa do Janet é o marido dela da época segurando os peitos dela, cara, e ela bancava e falava, vai ser isso mesmo. E a gente falou aqui do impacto dela na cultura negra, mas ela é fundamental pra toda a cultura pop, né? A Britney sempre deixou muito claro o quanto a Janet é tipo a base central dela pra coreografia, pra todas as coisas. Então acho que isso é muito simbólico. E é interessante pensar, até que eu citei antes, dessa coisa de como tem um marco cultural, e aqui porque que a gente escolheu falar desse universo, fazer esses recortes, porque tem um impacto cultural nessa época que tudo é muito grandioso, né? Tipo, sei lá, a Janet tá no Poetic Justice com o Tupac em 93, então tem coisas ali que estão acontecendo, são muito grandes, sei lá. Eu lembro de uma das primeiras imagens de eu ter da Janet Jackson, gente, ela vocês não risada, mas é no Professor Aloprado 2, quando ela faz a namorada. Nossa, do é Ed verdade, Murphy. amigo. É um impacto. Então, essas figuras estavam em lugares muito amplos, assim. E é tipo, sei lá, o próprio pensar... Ice Cube também vai figurar um monte de filme. A maioria é ruim, mas ele vai estar em destaque, né? É tipo a Brandy fazendo a Cinderela Negra, sim, com a Whoopi Goldberg. É a Whitney Houston falando de amor, é a Queen Latifah dominando o cinema. Então acho que tem uma inter-relação que pro Brasil, pelo menos pra gente, que não tinha esse contato tão direto com a música naquele momento, essas coisas já chegam, e é pra mostrar o impacto que esses artistas estão assumindo, assim. Só que eu acho que é isso, a Janet, pra mim, eu acho que ela tá num ponto muito grandioso, que ela constrói cenários e logísticas e possibilidades para a música dela que são muito poderosas, assim. Então eu acho a forma como ela vai navegar por tudo isso é muito absurdo. Então quando a gente pensa em toda a discografia dela nos anos 90, como ela vai impactar os outros artistas, é absurdo. Tanto Janet de 93, desde lá do Rhythm Nation, que é na virada, mas eu acho que ali a chegada do Velvet Hope em 97, nossa, a forma como ela casa R&B, trip hop, hip hop, tudo é misturado, as tendências que estavam acontecendo de música eletrônica, e como ela fala isso para se mostrar vulnerável, para falar sobre a perda dos amigos dela pro HIV/AIDS, para lidar com a violência doméstica que ela estava enfrentando, é tipo assim, é de uma genialidade, de uma complexidade que impacta, obviamente, muitas pessoas. E impacta desde daquilo que a gente falou, da Britney Spears às artistas do Neo Soul. Então, é muito amplo isso. E eu acho isso muito rico. E aí, obviamente, vai desaguar em outros artistas que depois também vão fazer esse tipo de trabalho tão complexo, como a gente pode pensar na Beyoncé nos anos 2000, por exemplo. Perfeito. Eu acho que esse tipo de música também só consegue florescer nesse momento muito específico da indústria musical daquela época, né? Porque a gente ainda tinha gravadoras irrigando esses artistas de dinheiro. Obviamente que eu não estou diminuindo o talento deles, eles são ótimos em tudo que eles propõem aqui. Sim. Mas acho que era isso, assim, ainda existia uma indústria que arriscava e apostava nessas coisas. Obviamente para esse nicho e tudo mais, mas isso, assim, dos anos 2000 pra cá, com, sei lá, a invenção da internet pra cá, acho que esses aportes de dinheiro foram cada vez diminuindo, e aí, sei lá, foi se criando outras formas de fazer R&B e tudo mais. E as coisas vão ficar mais nichadas, né? Mas acho que é isso, assim, e tem uma coisa que a gente tocou lá no começo do programa, que é meio que, sei lá, a morte das tribos urbanas. Tipo, hoje em dia meio que todo mundo ouve de tudo, então... Uhum. Pra mim, principalmente, isso foi uma coisa muito anos 2000, assim, a gente ainda não chegou lá, mas, sei lá, no mesmo iPod que eu tinha, sei lá, emo, eu tinha também R&B, tipo, essas coisas conviviam de uma forma interessante, assim, como ele é eclético. Mas é curioso pensar isso, porque na prática, a gente também não pode ser ingênuo, porque no final das contas tinha um grande preconceito
ainda muito sim. Vigente. A gente já falou isso muitas vezes, como a própria crítica musical ou jornalismo muitas vezes deixou de lado a música pop ou olhou para ela com olhos meio enviesados. E na virada do século tinha muito isso de esses artistas de R&B serem tratados de uma forma menor. Tanto que a Janet Jackson pena até hoje para que seja reconhecido a importância do trabalho dela, mesmo sendo alguns dos trabalhos mais geniais dos anos 90. Então acho que tem esse caminho ainda meio nebuloso da gente também olhar com um olhar que evite não limpar essa sujeira que estava lá, né? Eu acho que tem 3 pontos. Acho que o primeiro sobre a Janet é que existem artistas que eles são... Assim como a gente consegue identificar tipo, um momento que gera várias coisas, eu sinto que existem artistas que eles são a materialização do efeito borboleta, que são a partir deles, ou então só pela unicidade deles enquanto pessoas, e consequentemente enquanto artistas, eles geraram coisas que só eles poderiam gerar. Que se fosse uma mesma pessoa com a mesma roupagem, ela não teria o impacto que teria. Eu acho que artistas como, né, a gente falou, Janet e o Michael Jackson, de maneira geral, são 2 artistas que equilibram muito bem esse local quando a gente pensa nessa musicalidade. E muito casando com o que o Nick falou desse local de investimento da indústria, e até com o que o Renan trouxe agora, dessa gente não ser tão inocente, eu acho que é isso. O mercado estava num campo de entendimento de como ele poderia se apropriar de tudo isso que estava rolando para visando comercialização. Foi um papo que eu estava tendo esses dias, assim, com alguns amigos, de que a gente estava tendo essa pergunta de, será que um dia o funk vai se tornar algo, ser reconhecido no local? E eu, né, particularmente, tenho a resposta que não. Porque quando a gente analisa a indústria de maneira geral, e o R&B de maneira geral, e todos esses gêneros que vêm de pessoas negras, nunca vai ter algo que parta desse local que vai ser totalmente absorvido e colocado na indústria. Então, o aporte financeiro que existia nos anos 90, 2000, era muito essa tentativa de entender a potência desses artistas, injetar essa grana pensando nesse retorno e até nesse controle que a gente tem hoje em dia, que é esse local de, tipo, a gente ainda está lutando para reconhecer a importância desses artistas dentro dessa indústria. Muitas pessoas, até quem estuda música, quem trabalha com música, ainda não chegou no local de entender a importância da Janet Jackson, por exemplo. Sim. E isso é muito maluco, gente. É interessante você puxar essa perspectiva do funk, porque a gente pode pensar que o funk brasileiro nos anos 90, ele tem uma intersecção muito interessante com essas referências que vêm do R&B. O Kleber citou no início a Pepe e Neném, mas a gente pode pensar no Claudinho e Bochecha, como os sons se misturam e como tem várias referências. E aí eu acho que a gente pode só fazer um parêntese rápido aqui para citar essas influências no Brasil, porque a gente entende que o Brasil tem uma tradição de uma musicalidade que bebe do soul, do funk, do R&B que vinha do exterior, e a gente pode pensar isso desde do Tim Maia, mas a gente entende essa logística de casamento, especialmente a partir dos anos 80, com a Sandra de Sá, que ali é vista, né, como a rainha do soul brasileiro. E ela faz essa ponte muito rica entre o soul, o funk e a música brasileira. Nos anos 80, especialmente a partir ali dos anos 90, ela vai falar sobre o termo de música preta brasileira, né, que seria essa MPB. E isso também casa com outros formatos que vão surgindo. Então a gente vai ter o Ed Mota, que também faz essa conexão entre soul, funk e jazz. A gente vai ter o Cláudio Zoli, a gente vai ter a experiência do Cidade Negra nos anos 90, que vai fazer esse diálogo entre o soul e o reggae. Então a gente tem várias coisas. E aí a gente vai ver, especialmente ali no final dos anos 90, o surgimento de uma cena de artistas que estão interessados em criar esses casamentos que bebem muito do R&B. E aí a gente vai ter, por exemplo, o trabalho do Max de Castro, do Simoninha, da Luciana Mello. E eu acho muito curioso que também tem essa logística de criar outros casamentos, porque a Patrícia Marques, por exemplo, todos os discos dela do final dos anos 90, eles bebem muito do R&B. Você sempre precisa trazer ela em algum programa, eu amo isso. Então, mas ela chegou a ser produzida pelo... Tanto o Simoninha quanto o Max de Castro, eles eram tipo meio que um grupo todos, eles trabalhavam meio juntos na trama virtual. O Soulquarians brasileiro.
na trama ali, eles trabalhavam juntos e produziam essas coisas. E é muito interessante, porque ela é uma pesquisadora muito ampla desse tipo de sonoridade. E que é uma coisa que também acontecia nos Estados Unidos, que eu citei antes, o Soul Train, mas vira e mexe aparecia, tipo, sei lá, uma cantora que fazia muito sucesso, e aí ela aparecia no Soul Train e as pessoas descobriam, oh meu Deus, ela é branca. E aí às vezes aconteciam essas coisas. E tem uns casos meio icônicos. Mas é bem interessante. A própria Fernanda Abreu é outro nome que é bem referência nesse sentido. Ela vai incorporar também dentro dessa lógica de funk, dessas reinterpretações que ela fazia com funk, mas aí eu acho que volta muito porque você mesmo falou há pouco. Eu acho que vira uma coisa meio de segundo plano, porque a gente tinha outras perspectivas de música negra nos anos 90 que estavam muito mais interessantes e fortes aqui no Brasil. O próprio axé, o pagode, o próprio funk, que aos poucos, mesmo visto de uma forma negativa por uma grande maioria da população, estava ganhando esse espaço. O próprio rap já consolidava ali alguns de seus principais artistas na década de 90. Então eu sinto que o R&B, ele ficava meio que um segundo plano, mas eu lembro muito da relação do R&B nesses programas de auditório. Por exemplo, o Raul Gil com o cantor Robson Anjo cantando. Nossa, pode crer. Nossa, Robson cara, Anjo. Vira meio que ele vira meio que ele é muito importante na minha vida, o Robson Anjo. Beijos, Robson Anjo. O quanto vira meio que esse sinônimo de olha como ele canta bem, sabe? As próprias meninas do Rouge, a maioria delas, elas passavam nas seletivas porque elas estavam cantando um R&Bzão, botando a voz pra jogo, assim. Então, meio que ele ocupa seus espaços em alguns aspectos, né? Mas é interessante que também cria esses casamentos, né? Porque tem outros artistas que fazem essa ligação com o R&B de outras maneiras. Sei lá, o Taíde e o DJ1, quando eles surgem, tem todo esse groove que é muito específico. A gente vai ter o próprio trabalho da Paula Lima, a forma como ela cria esse casamento entre uma forma de cantar também, com o samba. Sim, o Sampa Crio, que eu acho que é um nome muito fundamental quando a gente pensa nessa possibilidade de um R&B brasileiro, assim, a forma como eles misturam charme, rap, soul, tudo num balaio. E, obviamente, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que citar aqui quando a gente pensa nesse impacto é o Fat Family, pela forma como eles casam um balaio de referências negras, passam essas referências por todo esse universo sonoro brasileiro e criam algo muito único, assim. Porque, tipo, quando você fala isso, explica isso para as pessoas, que eles eram uma família de pretos, gordos, que iam em todos os programas de TV e cantavam absurdamente bem, parece um pouco surreal, porque hoje em dia a gente está discutindo algumas coisas ainda assim, meio absurdas. E musicalmente é um negócio que, tipo assim, todo mundo que viveu a virada do século sabe cantar pelo menos 2 ou 3 músicas do Fat Family. Tanto que a gente falou uma vez a gente citou isso aqui, no lançamento do disco do Caps, quando a luz acabou na Casa Natura e as meninas do Fat Family estavam no palco, elas puxaram a música no coro e todo mundo veio e sustentou aquilo. Todo mundo cantou. Eu ia falar que eu tenho uma teoria da conspiração muito maluca, assim, mas quando eu penso, eu tive uma grande dificuldade, foi o que eu falei no começo, para entender qual era o ponto que colocava todas essas pessoas, todos esses nomes que a gente falou, na categoria de pessoas que fazem R&B. Eu tinha muita dificuldade de entender o que unificava e trazia todas essas pessoas como pertencentes de um caminho. E, óbvio, tem a explicação técnica o ponto de sentimentalismo dessa manifestação através do ultra-sentimentalismo, o contraponto que a gente tem até com a questão do rap, de vir nesse caminho do e-cru. Mas, para mim, a dinâmica do R&B acontece paralelamente. Se a gente fosse fazer um contraponto, seria muito igual a dinâmica que aconteceu com a Afrobeats. No final, houve uma nomenclatura para não chamar isso de música pop. Não só enquanto gênero, mas enquanto um local de música pop pelas pessoas que faziam essa música, que foi a mesma coisa que a gente teve com o Afrobeat, que a nomenclatura Afrobeat só existe porque a galera não queria chamar música nigeriana, feita, né, por pessoas nigerianas, de música pop. Então, para mim, o contraponto acaba sendo... a teoria da conspiração, para mim, acaba sendo exatamente essa de que o R&B ele é tão plural, ele influencia tanta coisa que a gente citou aqui, vocês citaram no caso, uma pluralidade tão grande de artistas que ou eles integram, ou então eles são totalmente desse caminho, e ao mesmo tempo a gente fica com essa dificuldade, tipo, pô, ele veio daqui, mas ele mistura com outras pessoas, que no final é sobre música pop, no ultra-sentimentalismo, só que bebe de uma fonte negra. E aí a gente tem todas as mudanças mercadológicas e a construção de, se chama R&B para não se chamar race music e todas as coisas que a gente tem ali nos anos 40, mas a gente, assim como a gente não pode olhar
o passado com um olhar do futuro, eu acho que também não dá pra gente se apoiar única e exclusivamente nesse caminho para olhar para o presente que a gente tem hoje em dia. A gente tem uma transmutação muito grande de coisas, porque isso, cara, Pepe e Nenê também faz R&B, tá ligado? Isso é uma maluquice, a gente ainda tá discutindo sobre o pagode ser o R&B brasileiro. Então, eu até voltando para esse ponto do pagode R&B brasileiro, a gente tem todo o movimento do pagode romântico no final dos anos 90, que é justamente o contato direto com o R&B. Pega músicas como Caixa Postal, do Bala Bombom Chocolate, é R&B. Sorria, Eu Estou Te Ligando, dos Travessos, é um R&B que de repente desemboca num pagode. Então é muito mais plural, assim, aqui o que acontece no Brasil, né? Eu acho que o que a Neves falou não é teoria da conspiração, não. Eu acho que tem uma logística muito clara de como as pessoas leem determinadas coisas. Eu mesmo, às vezes, me questiono, esse som é realmente R&B ou essa pessoa é apenas uma pessoa negra? Tanto que a própria questão de como as pessoas leem muito facilmente a Adele como uma cantora pop, e mesmo ela sendo uma cantora de soul, e às vezes tem muitas das músicas dela que não são nada pop. Elas não têm uma linguagem tão pop. Mas as pessoas leem ela muito facilmente como uma cantora pop. Só que tem outras cantoras que precisam estar sempre se reforçando que elas são cantoras pop. É tipo, sei lá, aí trazendo pra uma coisa bem moderna. É quando, às vezes, a Lineker tem que dizer pras pessoas, gente, o que eu faço é uma música pop. É uma música pop, vocês querem tratar como uma coisa diferente, mas é só uma música pop igual as outras cantoras fazem. E aí é uma questão. Eu acho que tem uma questão complexa dessa nomenclatura. Eu acho que é um meandro ali muito difícil, como a gente falou. Você precisa criar essas tags para você organizar e vender e colocar em determinadas caixinhas. Mas eu acho que a virada do século também bagunça muito essas tags. Eu acho que tem essa logística. Eu acho que volta muito pro presente cenário, porque a gente vai ter um declínio do R&B ali a partir da segunda metade dos anos 2000. Declínio assim, o gênero segue firme e forte até hoje nos Estados Unidos, ele ainda vende muito, os artistas vendem muito, capitalizam muito em cima de shows, mas a gente tem uma lenta decadência ali, o estilo começa a se pulverizar cada vez mais, vai para umas coisas malucas, tipo Black Eyed Peas, que tem a base ali, mas o conceito é completamente outro. A gente vai ter artistas que vão mesclar cada vez mais esses estilos. O Kanye West com 808 Heartbreaker, eu acho que é um álbum bem definidor dessa mistura. Os primeiros trabalhos do Drake são bem representativos dessa mistura. Essas bordas ficam cada vez mais borradas, mas hoje em dia a gente tem muito artista que busca ressignificar o R&B e mostrar o quão amplo ele é e quão foda ele é. Eu acho que o disco mais recente da Kelela é um exemplo muito claro disso, dela falar assim, cara, no fundo é tudo música negra, vocês só tentam dar outros nomes, outras caixinhas, mas ela quer mostrar como, tipo, esse cruzamento entre o rock, a eletrônica e o R&B é tudo parte de um mesmo universo criativo. A própria Erika de Cassier é uma artista que vem tensionando muito isso. A Pink Panthers com esse olhar mais voltado pro jungle, pro drum and bass, mas com esse fundo de R&B, de música pop também. Então meio que teve essa decadência, mas essa desconstrução e reconstrução do R&B é uma coisa permanente, né, até hoje. E acho interessante esse citar essas coisas, porque a Kelela mesmo, as pessoas ficaram tentando dizer que o disco dela, o último, não era de R&B. E aí ela falou, gente, meu disco é sim de R&B, eu estou mostrando pra vocês o quanto é R&B. E eu acho muito legal que a Pink Panthers é um exemplo interessante de como ela também tensiona essas logísticas, porque as pessoas entendem ela muito como uma cantora pop. E ela experimenta com gêneros bem diversos e logísticas bem distintas. Então acho que a gente vive também um momento em que, querendo ou não, as pessoas têm agora um acesso amplo a toda essa história, esse catálogo. Então a gente vê um momento que as pessoas têm redescoberto muitas dessas coisas que foram construídas, o que é muito positivo. E as pessoas têm feito essa salada de misturas, de possibilidades que expandem esse universo de uma forma muito única, assim. Então acho que é bem rico como a gente pode pensar nesse momento de experimentação com o R&B, como o gênero tá se remodelando em maneiras inesperadas. Perfeito. E com certeza, a gente tava, e eu acho que existem, assim como, eu não sei vocês, mas eu tive esse processo de escuta, né, de tipo, uma coisa é quando você escuta a música de uma primeira vez, depois você vai refinando sua escuta, e eu sinto que a gente tá vendo um movimento parecido nessa tensão de questionamentos
Então a gente está vendo um momento transitório de entender, por exemplo, a necessidade das nomenclaturas, de gêneros musicais, por que é necessário que as pessoas se identifiquem com algo até para poderem questionar esse algo. E a gente está vendo essa fase transitória de tipo, a gente já está tendo as discussões entre a diferença entre gêneros musicais e movimentos culturais, que nem a Pink Panthers e a Arquelela que vocês citaram. São artistas que elas são gênero musical R&B, mas talvez elas não pertençam ao movimento R&B, porque elas pertencem a outros movimentos de, tipo, pela construção da cena londrina e todos esses caminhos. Então, quando a gente consegue transitar por essas diferenciações, fica muito mais tranquilo para a gente ir puxando e desfazendo esse novelo. Mas para chegar nele, a gente precisou realmente de uma nomenclatura. A gente precisou de um local que, mesmo pela motivação errada, gerou esse conglomerado de gente que estava, no final, era só uma galera cantando melodicamente sobre o que estava passando. Não, eu ia dizer que eu penso muito no discurso do Tyler, the Creator, quando ele vence o Grammy de melhor disco de rap em 2020, né, por conta do Igor, que ele fala, cara, eu fico muito feliz de ter vencido esse prêmio, mas eu não quero vencer em categoria, eu quero vencer na melhor disco, eu quero ser o melhor cantor, o melhor artista, eu não quero ser o melhor artista de urban, sabe? Eu quero fazer parte desse espaço, então eu acho que volta um pouco porque você falou dessa teoria da conspiração, que não é nem um pouco conspiratória, é mais uma vez fragmentando, mas de fato é uma discussão complexa, porque a gente precisa criar nomenclaturas, precisa criar mapeamentos para dizer, olha, tem uma cena acontecendo aqui, mas ao mesmo tempo a gente vai meio que isolando esses artistas quando é parte de uma coisa muito maior, né? Mas acho que dá pra gente olhar pra gente enquanto ouvintes aqui, pros nossos ouvintes do podcast, é que quando você vai tentando desbagunçar esse novelo, como a Neves falou do R&B, o que você acaba ganhando é uma caralhada de disco bom pra ouvir. Sim. Porque você vai descobrindo muito disco legal, muita coisa boa que foi produzida. Muita coisa, gente. Nossa. É muita coisa. Do final dos anos 80 até ali, só 2005, vamos colocar um recorte aqui, de 88 a 2005, você tem assim, tanto disco bom, tanta coisa diferente, tanta coisa única que você vai redescobrindo. Eu acho que quando você escuta Janet Jackson a primeira vez é uma coisa, quando você ouve TLC é outra, quando você volta para as coisas da Mary J. Blige no início da carreira, você fica assim, são muitos universos distintos e possibilidades. Então acho que é um cenário muito rico, e hoje aqui mesmo a gente só também tateou esse assunto, porque é um assunto que rende muita coisa. Eu acho que para fechar essa lista, assim como a gente fez o nosso especial sobre a Era de Ouro do Trip Hop, eu montei uma listona aqui de 10 discos que eu acho que são essenciais e que são inícios, nunca fins. Eu acho que a partir deles vocês podem ir para outros artistas que mapeiam justamente o que foi esse movimento da Era de Ouro do R&B. Para começar, Mary J. Blige com My Life, de 1994. Ele é meio que considerado um marco do hip hop soul. É um disco que equilibra muito essa questão da rima, do canto, da vulnerabilidade emocional. Mary J. Blige é uma gigante da composição e que mais uma vez vai criar esses discos que aproveitam muito do espaço do CD para construir uma narrativa sonora. Então, interlúdios, trechos, outros fragmentos que vão sendo espalhados ali pelo meio. Boyz II Men com o álbum Two, de 1994. Quer ouvir um disco com boas harmonias de vozes? Bota pra tocar esse aqui, que assim, é sensacional. TLC com Crazy Sexy Cool, de 1994. Eu acho que é um dos discos mais definidores desse formato de girl group. E girl group para além do formato de meninas negras fazendo música, mas eu acho que ele vai impactar diretamente vários outros grupos de meninas que vão fazer música. O próprio SNZ, que a gente vai ter aqui no Brasil, vem muito influenciado pelo que elas fazem aqui nesse trabalho. Quarta indicação, Mariah Carey com Daydream, meu disco favorito da diva. É o álbum que eu acho que vai entender essa combinação do rap e do R&B, tanto que ela vai lançar Fantasy, que é uma das canções mais emblemáticas da década de 1990, e o remix dela com Oil Dirt Bastard, ele meio que pavimenta essa coisa de uma diva pop acompanhada de um rapper, que depois ela vai fazer de novo com o Jay-Z, e que outros artistas vão fazer posteriormente. Então eu acho que ele é um álbum bem definidor, além de ser um excelente disco.
Toni Braxton com Secrets, de 1996. É um disco mais baladona romântica. A Toni Braxton tem vários discos essenciais, assim, na década de 1990 inteira. Mas esse aqui é meio que um absurdo. É o disco que tem Unbreak My Heart, que foi, assim, um dos maiores sucessos da década de 1990. É o disco da mãe tomando vinho. Exato, bem isso. Seguindo aqui, ó. A Lia com One in a Million. Você quer falar desse, Renanzinho? Esse é o início da parceria dela com o Timbaland e a Missy Elliott. Eu acho que eles moldam ali muito do R&B que vai se desenhar dali pra frente, especialmente na virada do século. Acho que eles estão experimentando essas tendências mais minimalistas, algumas coisas experimentais e moldando um som quase futurista. Tá, eu já tinha citado anteriormente, chega aqui na nossa 7ª posição, Janet Jackson com The Velvet Rope, de 1997, que é o disco ali super confessional da Janet, que ela fala das suas questões íntimas, fala de depressão, de sexualidade, é um disco muito vulnerável e é uma produção, assim, absurda. O cabelo da Mami está um luxo, todos os clipes são lindos, é uma fase maravilhosa. De lindo. E aí aqui na 8ª posição, Usher com My Way, de 1997. Justin Timberlake nasce com esse disco aqui. O Usher meio que consolida a estética desse cantor romântico masculino. Vários outros caras brancos vão replicar isso nos anos 2000. Ele vai ficar ainda maior nos anos 2000. Eu acho que é o Confessions, que é o disco de 2005, se eu não me engano, que é um esculacho, é gigantesco. Seguindo aqui, ó, na 9ª posição, Brandy com Never Say Never. Eu acho que é umas obras mais representativas do R&B dos anos 90, do final dos anos 90. Eu acho que vai impactar até hoje, tipo, Ariana Grande, Victoria Monet, todas essas cantoras de R&B atuais, assim, todas de um jeito ou de outro beberam desse álbum da Brandy. E pra fechar essa lista aqui, Destiny Child com The Writings on the Wall, de 1999, é o último disco antes do início da fase solo da Beyoncé. Elas voltam depois para mais um disco que é meio que o derradeiro aqui, mas eu acho que eleva de um jeito muito mais, ainda mais comercial, aquilo que o TLC havia testado anos antes, vira uma coisa muito gigantesca. Eu acho que está muito atrelado com a questão do videoclipe e da estética que elas constroem na MTV também. Então, assim, 10 discos que vão para direções muito diferentes, que escancaram essas potencialidades do R&B e que mostram o quão impactante foi esse gênero nos anos 90, 2000 e até hoje. Falamos, meus amigos? Falamos bastante, é aquilo que a gente falou. Tem tanta coisa para falar que a gente falou, isso aqui é só uma pontinha do iceberg, gente. Neves, redes sociais, onde as pessoas te leem, te acompanham, o que as pessoas podem fazer para ouvir mais sobre você? Vocês podem me encontrar no Instagram e TikTok com o mesmo @, que é neves.jpgg. Eu queria muito que alguém liberasse o JPEG para mim, mas a gente está nessa campanha de eu liberar o JPEG, então só ser Neves. Então, ali você tem acesso a grande vitrine de quem eu sou. Ali dentro, né, você vai encontrar o meu podcast, que é o Barulhando as Ideias, que na verdade é um grande ecossistema. Eu tenho o meu podcast, que tem o mesmo nome. Eu tenho um programa na Rádio Mineira Function, onde eu faço meio que uma dobradinha. No meu podcast eu falo eu sozinha sobre várias maluquices da minha mente muito fértil e nada lúcida nesse meio cultural. E aí no programa da rádio eu estou trazendo convidados, estou trazendo pessoas para ter algumas trocas. O último foi sobre como o trap ele é um caminho para a construção de sentimentalismos de homens negros. A gente passa sobre funk, samba, soul music, então é uma construção muito bacana. Eu também escrevo, então ali no meu Instagram você consegue encontrar coisas que eu já escrevi, matérias, participações em podcasts como o que vai sair aqui. Tem também o acesso a essas minhas outras facetas e também ver que a vida é muito, muito ampla, porque eu trabalho, né, com muitas coisas, sou rede de comunicação, tem várias coisas muito divertidas. E espero que vocês sigam, acompanhem. Aceito críticas, mas não fico calada, tá bom? E acho que do meu lado é isso. Perfeito, querida, muito obrigado. Feliz demais de ter você aqui com a gente. Já fica o convite para os próximos aí. Então pode me chamar que estarei aqui. Admiro muito o trabalho de vocês, é uma honra. E é isso, todo mundo aqui apoie e faça acontecer. Valeu, querida, muito obrigado. Vamos para o segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir.
Every week, the Snap Judgment Podcast drops you inside someone's biggest decision. The kind of decision you can only make once. With everything on the line, what do you believe? What do you want? And what would you risk to get it? Find out. Tap to listen now to Snap Judgment from KQED on Spotify. Começando o nosso segundo bloco. Não paro de ouvir, Nick. O que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. E o que você traz? Bom, eu quero começar com alguns singuinhos aqui de coisas que eu vi. Primeiro é a dobradinha do Maglore com Sonho Real e Raio de Sol. A banda baiana vai voltar para o seu 6º disco de estúdio, que chama Fluxo Natural, que está agendado para o dia 14 de agosto. E essas duas faixas mostram um pouco, né, do que a gente pode esperar para esse novo disco. Eu achei bem bonitas as duas faixas. Cada um vai para um lugar diferente, assim. Mas enfim, as duas estão muito boas, assim. Tô animado pro que vem por aí e, enfim. Eu não sei se a gente pode O quê? falar, mas eles já mandaram o disco e eu já ouvi e eu já tô muito apaixonada, gente. Eu fiquei muito feliz quando eles soltaram os singles e as pessoas ficaram assim, nossa, esses singles estão muito bons. E eu falei assim, gente, vocês não sabem o que vem aí, está tudo muito bom. Eu também gosto muito, eu gosto muito da Maglore. Eu acho a forma como o Thiago compõe muito absurda, eu acho a forma como eles criaram uma identidade da Maglore muito interessante. É tipo uma banda com uma identidade, com uma carreira longa, com um processo muito interessante. E eu acho que essa nova fase deles em 2026 segue mostrando só as qualidades deles. Então estou muito feliz com esse retorno. Boa. Pra minha próxima dica de single aqui, quero falar de Floating Points com Pandora's Creation. O Sam Shepard, né, que é o nome do produtor, ele já havia adiantado 2 faixas desse novo disco dele, que é a Her Gift e Falling to Earth. E aí ele volta com essa, que é tipo 1/5 de uma suíte gigante que vai ser a primeira faixa do disco, assim. Então, essa música tá dentro de uma música maior, assim. Então, é bem interessante, assim, ela tem uma coisa meio orquestral, meio grandiosa e tal, bem bonita. O próximo disco dele, né, chama Mere Mortals e vai ser lançado no dia 28 de agosto, então vem aí. E aí de disquinhos, tem coisas bem legais que foram lançadas essa semana. O Ludovic voltou de quase depois de 20 anos. Quero ouvir. Ah, amiga, tá muito bom. Lançamento da Balaclava Records, né, um disco auto-intitulado. Eu gostei bastante, assim, acho que aponta pra esse rock alternativo que eles faziam lá nos anos 2000, mas também tem muita coisa nova, assim, tem elemento shoegaze, pós-punk, indie rock. Acho que é isso, assim, tem muita banda velha que volta, sei lá, querendo recriar o que fez na época e meio que se perde nesse caminho, assim, e acho que eles conseguem navegar muito bem entre o que já é conhecido deles e as coisas novas, assim, né, então achei bem legal. Mais um disquinho aqui, a Domi e o J.D. Beck lançaram um disco bem legal, que chama Who Asked. Gostei, amiga, gostei bastante. Ele é um negócio vi a capa, mais... achei bonito. Puta, é bem bonito a identidade visual. Uhum. Esse é um disco mais orquestral, assim, né? Junta essa coisa do jazz dos dois. Mas tem essa coisa que, tipo, sei lá, eles fizeram meio que tudo no disco, assim. Eles produziram tudo. Uhum. Eles criaram as partes de orquestra, né? Obviamente eles não tocaram, mas deram pra músicos tocarem. Enfim, são arranjos muito legais, assim, tipo, faz muito sentido o disco como um todo, assim. Achei bem bonito. E minha última diquinha de hoje é um cantor e compositor carioca chamado Arthur Valadão. O nome artístico dele é Valada. Ele lançou um disco bem legal, o disco de estreia dele, que chama Umami. Transita ali entre rock, samba, pop, funk, de um jeito muito criativo, assim. Achei bem legal, bem carioca, bem com esse sotaque carioca, com temáticas cariocas e tal. Mas achei legal, assim, tipo, entre as temáticas que ele aborda ali tem... Enfim, que vai falar da dinâmica do mainstream, fala de ansiedade criativa. Enfim, é um disco bem legal, assim, é bem bom. E é isso, minhas diquinhas de hoje. Falou, hablou, Renan Falei. Guerra.
Bom, eu, gente, ando numa fase complicada. Estou fazendo a Isadora aqui. Então Sim. eu não ouvi o disco da Charli XX até agora. Ah, é? Tá? Tô vacilando com vocês. Eu ouvi. Não ouvi o disco da Arca, que saiu na sexta, tá? Meus amores, não ouvi. Ai, tá, então da não Arca tenho eu não ouvi prejuízo. também. Porque eu tô assim, uma mulher já vivendo no futuro. Então semana passada Sim. eu fui ver muitos shows. E vi o show da Ivana Wonder, vai sair o disco dela, mas na semana que vem eu queria falo. ter ido. Estou Sua apaixonado. falsa, você nem avisou que ia. Mas ela vai fazer outros shows já. Agora ela vai começar a turnê, porque vai sair o disco e tudo mais. Vi MC Tá, ela disse que vai lançar disco também. Tudo. Só que ela falou no seu tempo, nega. Ela falou que não sabe a data nem quando, tá? Mas tá aí, vem o disco da Diva também. Enfim, muitas coisas que eu estava assistindo ao vivo. Fui ver a Bia Soul, que é um dos nossos gestos preferidos do ano. Show absurdo, linda também. Tudo de bom. Então eu só ouvi alguns singles. Quem está preparando o seu novo lançamento é a Julia Holter, que vai lançar o álbum Matéria, que é meio que uma expansão do Something in the Room She Moves. Esse disco sai no dia 21 de agosto pela Domino, e ela lançou o single My Lost One. Eu amo muito a Julia Holter, sempre falo dela por aqui. Achei esse single uma lindeza. Outra coisa que eu ouvi foi a nova faixa da Slater, Brand New Chanels. Há um ano atrás ela tinha lançado Beat Up Chanels, só que aí agora ela viralizou, ganhou dinheiro, está rica, e agora ela tem Brand New Chanels. E que isso vai ser essa faixa nova que ela apresentou, o primeiro single do próximo disco dela, que é o Worst Man in America. Lembrando que o disco anterior dela é o Worst Girl in America, que ela vai vir apresentar aqui em outubro no Zig Festival. Estou bem ansioso. Ela lançou um clipe para acompanhar, achei muito bafo. Quem também lançou o single foi a Robyn, junto com a Zara Larsson. Ela lançou uma versão de Talk To Me, Zara. Eu achei um bafo, segue expandindo o cenário ali do Sex Existential, que é um disco que a gente gosta bastante. Ela já vinha lançando algumas versões lá do B desse disco, né? Então ela tinha lançado o remix com a Arca, ela lançou o remix do JMXX no ano passado, ela lançou uma versão com o Catriel e o Paco Amoroso, e agora ela lançou essa música com a Zara Larsson. Então achei um bafo, que também é um momento importante da Zara Larsson. E é basicamente isso por hoje. Minha amiga Isadora, o que traz pra nós? Gente, semana passada não participei do pod, né? Mas vou deixar aqui que o álbum novo da Charli é realmente um babado. Eu amei Music Fashion Film. Assim, não tem muito o que falar. Ela é realmente a maioral. Achei muito interessante como ela usa ali do minimalismo e não sei, tem uma coisa meio metálica no álbum, assim, tipo, tem realmente aquela capa, assim, preto e branco, eu não sei, é muito boa. Eu achei realmente um álbum de, tipo, com essa tonalidade, assim, tipo, foi um álbum que me veio muito preto e branco, assim, não sei, tipo, e algo metálico, assim, tipo, eu achei muito, muito bom, achei lindo, achei uma farra, aquela última faixa com o Cronenberg ali é, tipo, assim, art. Fala. Eu quero tirar um tempo pra ver o vídeo com calma, ouvir com calma e ver o show dela no Coachella, né? Todo mundo falando. No Lola. Isso, no Lollapalooza. Isso. No Lollapalooza. O show dela no Lollapalooza, porque todo mundo falando disso, achei um bafo. Eu vi só uns pedacinhos também, não vi inteiro. Mas, então, todo mundo nossa, falou como que é, pode, tipo, um né? momento. Caramba, cara, ela realmente, putz, muito louco ela conseguir sair do Brett e conseguir fazer um trabalho tão criativo e tão fresh novamente, assim. Tipo, ela realmente está com tudo. iPhone Mariana comentou aqui no nosso chat. Metálico, amadeirado. As descrições da Isadora são as melhores. Ai, eu acho que eu tenho aquela coisa lá de sinestesia, assim, eu sou meio doida. Você que nem a Citirivo. Eu sou meio doida. Ai, eu não sei, eu sinto cheiro quando eu escuto, sabe? Umas coisas meio assim, eu sou meio doida, não sei. Enfim, e aí eu queria também falar sobre aquele lançamento, né, daquela banda chamada The Strokes. E aí? Que é a Reality Awaits. Ai, amigo, tipo assim, eu adoro ver a banda tocar junto, assim, tipo, eu acho que tem uma camaradagem, uma vibe boa ali entre eles, que eu gosto muito. E hoje em dia, eu acho que o Julian estraga a banda, tipo... De verdade, eu acho que aqueles autotunes fora de tom, tipo, não é tipo, ai, você não gosta de autotune. Não, velho, tipo... Porra, caralho, olha o que a Charli, por exemplo, que é uma pessoa que lançou um álbum no mesmo dia e que usa, né, o autotune. Pô,
tem fundamento, sabe? É usado com parcimônia. O Julian, ele fica testando o ouvinte, sabe? Ele mete o louco, tipo, e não é um louco artístico, assim. É só chato, é só over, assim, tipo... Não funciona, é mala. Aquela primeira música, Psycho Shit, acho que é uma das piores músicas que eu já ouvi, tipo assim, na vida. É muito ruim, velho. Mas nossa, aí, aquela uma do final lá, que ele fica falando I'm a Roach, chato pra caralho também. Chato pra caralho, Mas assim, ao mesmo tempo, tipo, Going to Bible On, que, gente, que surreal. Quem escreveu essa letra junto com o Julian foi o Greg Alexander, do New Radicals, que eu amo. Eu fiquei muito feliz, porque, tipo, é a música que eu mais gostei do álbum, e daí eu falei, caralho! E é uma das únicas músicas que ele não fica usando autotune loucamente. Tem ali outras faixas interessantes, tipo Lonely in the Future. Tem algumas coisas bem legais, de assim. 10 salva 3. 2, sei lá. Sei lá, amigo. Tipo, eu tenho umas 5 ali que eu gosto, mas é isso, tipo, eu acho que o Julian, ele testa um pouco a nossa paciência, assim, como ouvinte. O que eu gosto da banda é ouvir ali eles, tipo, eu acho que eles funcionam juntos, e eu gosto muito deles ao vivo, tirando o Julian. Eu acho que o Julian, ele se passa muito, velho. Ele fica testando a gente pra gente meio que parar de gostar deles, assim. Ele não sabe muito lidar com essa fama até hoje, assim. E eu tô falando do meu ídolo, então eu tenho espaço e lugar de fala para falar. But eu quero trazer aqui... E dito isso, é isso. Tipo, eu acho... Talvez seja o pior álbum deles, assim. Uhum, mas tem boas coisas. facilmente. Mesmo que horrível, tem coisas bem boas. Mas eu quero falar também do... o álbum que eu ouvi hoje. Ouvi uma vez só. Mas eu gostei bastante, que é o álbum novo do The Dirty Column. Que é aquele projeto do Vinnie Reilly, né? Assim, aquelas guitarras etéreas, bem ambiental, assim, né? Uma coisa bem contemplativa. O álbum se chama Renaissance. Tem mais, acho que de 15 anos que o Vinnie Reilly não lançava álbum, né? De inédita, e eu achei muito bonito, assim. Eu gosto muito, eu acho que é o The Dirty Column, eu acho que ele conseguiu criar um estilo muito específico e muito bonito que reverbera, principalmente na música de hoje, assim. Tipo, artistas como 975, até Charli XCX, tem muita gente, assim, muitos britânicos que admiram muito o The Dirty Column, por ser essa coisa meio inexplicável, assim, sabe? Parece que é um sentimento, a música. É muita coisa etérea, assim. Mistura vibes, assim, tipo, mistura jazz com, sei lá, umas coisinhas meio pós-punk, com música ambiente. Enfim, é uma noia muito legal. E eu quero também falar sobre New Radicals, que acabou de lançar uma música nova. Depois de 28 anos sem lançar música nova. One Night Only, Break Loose, Break Free. É trilha sonora de uma comédia romântica que se chama One Night Only, que é com o Callum Turner, o senhor do Alipo, e com a Mônica Barbaro, que fez o filme do Dylan. E é isso, achei ótima. Achei um pop, assim, pra cima, bem fã. E terminamos, então, o nosso segundo bloquito. Bora pro nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Every week, the Snap Judgment Podcast drops you inside someone's biggest decision. The kind of decision you can only make once. With everything on the line, what do you believe? What do you want? And what would you risk to get it? Find out. Tap to listen now to Snap Judgment from KQED on Spotify. Chegamos ao nosso terceiro bloco de hoje. Renan Guerra, que bloco é esse? Nesse bloco a gente dá dicas atemporais. Boa, e qual que é a sua dica atemporal? Bom, a gente ficou aqui muitas vezes falando sobre a Bia Soul ser um dos nossos discos preferidos do ano, como a gente ficou encantado com Pornografia Auditiva, com toda a produção. E não só é um dos discos do ano, gente. Eu fui como assistir show, ela né?
como eu fui assistir ela na Casa Natura Musical e basicamente um dos shows do ano. E eu realmente fiquei muito encantado, assim. Todos os amigos que eu encontrei, a gente ficou muito mexido e pensando assim, meu Deus, nasce uma estrela. Eu encontrei o Eduardo do Me Conte Uma Fofoca e a gente saiu os dois assim, The New Janet Jackson, Rhythm Nation, ficou assim, completamente abalado. Porque realmente, gente, acho que tem uma questão de toda uma logística de que muitas vezes as artistas que vinham do funk, elas vinham de espaços em que o show era uma coisa sempre muito improvisada. Então o show vinha de um espaço de faltas mesmo, né? Então o show às vezes nascia só o DJ, a cantora ali com as bases e tudo. Então acho que ela teve essa possibilidade de encapsular o show dela, de vestir ele de diferentes maneiras, sabe? E é muito interessante como ela faz isso, dialogando com essas referências da cultura pop, da música pop. Então por isso que eu brinquei da Janet Jackson, porque tem muita coreografia, ela tem um corpo de baile, tem uma, por exemplo, no show que ela fez na Casa Natura, no caso, né, entrava uma dançarina de pole dance, e aí junto disso tem muita teatralidade, então tem uma coisa que é muito brasileira, assim, um bom humor, de entra coisas, ela meio que dubla determinados áudios, tem uma brincadeira, tem uma graça no show, que vem, eu acho, já do fato das músicas dela terem, algumas delas, esse humor muito interessante. E, obviamente, o show que ela fez na Casa Natura tinha a beleza de ter muitas das participações do disco, né? Então, a gente tinha a Nanda Tsunami, o Wes, vários outros artistas cantaram com ela as canções que a gente conhece do disco, mas eu acho que, independente das participações, ela no palco é muito absurda, assim. A forma como ela conduz todas aquelas canções, a forma como ela cria um espetáculo, como ela nos envolve nessa logística. Então eu fico muito feliz de que agora ela tá já bocada em vários festivais, de que ela vai começar a circular pelos espaços. Eu vi que posterior ao lançamento na Casa Natura, ela fez agora em Brasília o Favela Sounds. Já começaram a viralizar vídeos desse show também, porque eu acho que sempre tem uma reação das pessoas assistindo esse show. No final do ano ela vai tocar no Coquetel Molotov em Recife, então ela tá começando a circular. E aí a minha dica aqui é, além de ouvir o Pornografia Auditiva, se o show passar pela cidade de vocês, tentem assistir, eu acho que vale muito a pena. É muito legal você ver uma artista em plena ebulição, sua ebulição criativa ali, produzindo algo, estando feliz com isso. No show da Casa Natura, a mãe dela trabalha na equipe dela, então ela chamou a mãe no palco, e aí foi um momento que ela se emocionou e chorou muito por elas estarem construindo algo juntas e se desenvolvendo. E aí eu recomendo também que vocês escutem o Por Trás do Disco que o Kleber gravou com ela, porque também é um episódio muito legal que ela expande muito desse universo do disco e vale muito a pena. Então é isso, ouçam e vejam Biaçu. Boa, vai lá, Isa, sua vez. Gente, estou assistindo, não terminei ainda, uma minissérie da Netflix, O Atentado ao Voo Pan Am 103. Vou ler aqui uma sinopsezinha. Baseado em uma história real, o atentado ao voo Pan Am 103 conta a história do maior atentado terrorista e do pior desastre aéreo da história do Reino Unido. Em 21 de dezembro de 1988, o voo Pan Am 103 explodiu enquanto sobrevoava a cidade de Lockerbie, no sul da Escócia, por conta de uma bomba escondida a bordo. Registrando 270 pessoas mortas de mais de 21 nacionalidades diferentes, a série acompanha a investigação do caso, focando em depoimentos de quem vivenciaram aquilo, sejam policiais ou familiares buscando justiça. Achei muito real, assim, sabe? Tudo que eles colocam, né, como imagem, assim, tipo, cada cena é muito bem pensada. Achei muito bonito, assim, a direção de arte dessa minissérie. Eu assisti os 2 primeiros episódios e tô gostando, assim, tô achando bem interessante. É ficção. Eu achei não. Eu acho que é um documentário. Não, eu sei. A história sim, é real, mas uma adaptação fictícia. É uma adaptação, exato. É baseado em uma história real. Mas é muito... Entendi. Falaram que eles pegaram muitos depoimentos e entrevistas da época pra fazer, assim, sabe? Então, realmente tem todo um cuidado. Ele é muito... Achei muito bonita, assim, a série. Muito legal. Tô gostando. E você, Nick? Bom, pra minha dica de hoje eu quero falar rapidinho de um podcast que eu já acompanho há bastante tempo, que é o Resumido. Nele o Bruno Natal, que é um jornalista bem legal, bem das antigas, assim. Ele consegue falar de tecnologia, sociedade,
Só que de um jeito bem interessante, assim, ele reflete meio que como tudo isso impacta na nossa vida, no nosso dia a dia, eu acho bem legal. Bom, eu quero recomendar o podcast como um todo, mas eu quero falar especificamente de um dos últimos episódios que ele lançou, do Resumido Drops, que é um formato mais curtinho que o normal, ali tem uns 5 minutos cada episódio. Nesse EP, que chama A Cultura Continua Local e Online, o Bruno desconstrói um pouco esse mito da monocultura global, assim. Ele mostra que, ao contrário do que a gente previu com a chegada do streaming, o consumo da música, das séries, dos games e tudo mais, tem se tornado cada vez mais local e regionalizado. E aí no final, né, ele traz uma reflexão bem legal, assim. Ele fala que, apesar do conteúdo ter se regionalizado, né, ter ficado cada vez mais no seu cluster ali, perto de casa, a infraestrutura e principalmente o lucro continua centralizado na mão das mesmas poucas plataformas globais, né? Aquela coisa do capitalismo que a gente já sabe. Bom, é bem legal esse episódio, assim, é bem curtinho, vale muito a pena ouvir, e é isso aí. Vamos aos comentários sobre o último episódio, nossa edição 415, versões melhores do que as originais. Nossa, vocês comentaram muito. Esse episódio foi bastante comentado. Uau. Tem muitos comentários. Eu vou começar com... Eu estava rindo aqui porque eu li o comentário do Rafael Fleming, que falou: faltou citar o cover do Dinho Ouro Preto de Nothing Compares to You. Ai, meu Deus. Lá no Instagram a gente tem um comentário do Pedro Refs. Não sei que cena do Shrek é essa. Eu conheci Hallelujah numa cena do Seth Cohen, neto do Leonard, na série educadora indie DLC. Ai, meu Deus, o clássico. Mariana Akel Abraão comentou: eu amo a versão da Lana de Chelsea Hotel 2 do Leonard Cohen. Adoro a dele também. A Adele trucidou o Bob Dylan na versão dela de Make You Feel My Love. E a minha polêmica é que eu acho que gosto um pouco mais da versão da Adele de Love Song do que a do The Cure. Eu gosto dessa também, mas a da Adele tem algo que me pega mais. Plus, o cover de Mad World do Tears for Fears feito pra Donnie Darko eu acho babado também. Gosto das duas. O Raí Santorini falou: ouvindo o Renan falar sobre Carole King, me fez lembrar que ela canta na abertura de Gilmore Girls. E sim, agora fez todo sentido ser ela cantando com a filha dela, pois é uma série feminista pra caralho e que, por outra, fala sobre música também. O Jaron Paiva comentou: meu mundo caiu, como assim Thorn é uma versão? O que seria de mim sem vocês para me trazerem a verdade? Amo vocês. E aí a Lane respondeu: e o Rujo ainda fez outra versão, O Amor é Ilusão. O João Júnior comentou: surpreso que não citaram Killing Me Softly da Roberta Fleck, que foi imortalizada na voz da Lauryn Hill no Fuse. Das versões, podemos entrar na seara dos Unplugged, onde Alanis deu vida a King of Pain do Police e o Cobain, roubando com o violão elétrico, fez uma versão maravilhosa de The Man Who Sold the World do Mestre Bowie. É que acho que esse tema rende outros episódios, sim. Né, gente? Então a gente pode falar episódios. Mais. A nossa lista tinha mais coisa, né? Mas a gente acabou tendo 5 de cada. E tem um outro comentário aqui do Bruno Rocha, que ele fez uma lista imensa. Então vocês podem ir lá no Spotify, que eu não vou ler tudo aqui. Mas ele colocou várias versões e ele já tá ajudando a gente pra próxima pauta. O Watanabe Matheus falou: esse álbum do Strokes tá tipo aquelas séries de 30 temporadas que o povo fala, na 13ª fica bom. Porque sempre que vejo alguém defendendo o primeiro argumento o álbum que cresce a cada ouvida, que pra mim soa comum, ouve aí 47 vezes que fica bom. É meio por aí mesmo. O Henrique Félix Duarte comentou: Chat Fats, ele disse isso. Amei os assuntos se conectando. Vocês trazendo a Dolly Parton com Jolene, que também ganhou a versão da Beyoncé, pouco depois da Whitney. E a Dolly também foi roubada pela Whitney, simplesmente como uma das maiores, I Will Always Love You. Aqui no Instagram, só pra fechar, o Olho Ouvido comentou: eu gosto muito da versão que o Caetano faz de Todo o Amor que Houver Nessa Vida, do Cazuza. Acho que a versão que é só voz e violão realça a beleza da letra, que fica um pouco apagada na versão do Barão Vermelho, com aquela pegada rock super produzida dos anos 80. PS, discordo do Renan. Pra mim, a versão definitiva de Tigresa não é da Gal, mas é da Bethânia. E aí, aqui eu digo que tudo que o Olho Ouvido falou está errado também, pois Todo o Amor que Houver Nessa Vida, a melhor versão é a da Bethânia.
E pra fechar, o Bruno Monteiro comentou: todo mundo gravou a música Pipoca Moderna do Gil, mas ninguém fez como Eliette Negreiros. Eu amo que o Bruno é tipo eu, toda vez que dá um jeito de citar Nausete, o Bruno sempre dá um jeito de citar Eliette Negreiros. Ele sempre cita Eliette Negreiros pra gente. E aí ele colocou também a versão do John Cale pra Heartbreak Hotel do Elvis também tá no panteão dos covers. Caralho. Pra terminar com uma versão polêmica, o cover de Comfortably Numb do Pink Floyd, feito pelos Scissor Sisters. Ela quis Bafo, eu amo. Nossa, Arrasou. acho Eu que eu também não adoro. conheço a versão. É isso. Tem muitos outros comentários, Muitos adorei. A gente universos. leu todos aqui, tá, gente? A gente não vai ler todos no programa, mas sempre comentem, vocês arrasam. Sim. A gente lê eles aqui e a gente lê eles na Nossa entenderam, mente. né? Que eu não li, não, que eu não li. Eu só quis dizer que a gente não lê eles todos no programa, a gente lê todos eles, a gente gosta. Quando Sim. vocês participam aqui. Super. Eu sou _ Renan Guerra em todas as redes sociais. Vocês me leem no Substack. E é isto. Eu sou @Meidadora e é isso. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais. Você me contrata para editar seu podcast no contato @nicksilva.com.br. E é isso aí. E você pode seguir a gente no @podcast VFSM em todas as redes sociais. Além disso, você pode apoiar no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores. Tem alguns benefícios especiais que a gente tem preparado para vocês, como, por exemplo, descontos nos ingressos da Casa Natura Musical e desconto na assinatura do Noise Record Club, além de outras coisas que estamos preparando. E você também pode assistir às nossas gravações ao vivo, como Tony Malman, Marco Antônio Gomes, Rodrigo Berge, Carlos Faria e iPhone Mariana. É isso, fechamos, minha gente. Fechamos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.